Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Aqui mais um podcast do Café Católico, meditando e lendo a vida dos santos, um santo de cada dia. Hoje, São Casimiro, dia 4 de março, dia de São Casimiro, uma memória facultativa. A rainha Elizabeth, ou Isabel de Habsburgo, foi a mãe de Casimiro. Ele foi o terceiro filho do rei da Polônia, chamado Casimiro IV. O casal que teve 13 filhos. 12 dos filhos foram reis, mas um só, no caso Casimiro, ele preferiu uma outra coroa. Preferiu a coroa dos santos após ter renunciado à coroa da Hungria. Isso desde cedo, né? Elizabeth ou Isabel, né, passou para a guarda de Casimiro para um devoto mestre, né, o piedoso e o erudito João do Gloss. Incentivado assim desde os mais tenros anos pelo preceito, né, pelo exemplo, sua inocência e piedade logo amadureceram na prática da virtude heróica. E Casimiro, ele nasceu no ano de 1458. Ele pertencia a uma dinastia chamada Dinastia dos Jagelloni, é de origem lituana. Quando os húngaros eles se rebelaram contra o seu rei, o Matias Corvino, e ofereceram-lhe a coroa, o jovem, sabendo que o Papa era contra, ele imediatamente renunciou. O chefe da dinastia, que era o pagão Jagelloni, ele soberano da Lituânia, em 1385 ele convertera-se ao cristianismo, fazendo os interesses da Polônia. Sua dinastia ela ficou na Polônia até o ano de 1572, estendendo as conquistas desde a Prússia até a Hungria, realizando, em parte, um antigo sonho, o de abraçar num único reino todos os estados entre o Báltico e o Mar Negro. Empenhado nesta política de expansão que durou de 1440 a 1492, Casimiro IV deu ao terceiro filho, no caso o São Casimiro, o encargo de regente da Polônia, e o príncipe já tuberculoso não se deixou dominar pela ambição do poder. Ele foi incentivado muito desde cedo, né, a ser muito piedoso. Desde os mais tenros anos, pelo preceito, pelo exemplo, né, pela piedade, ele viveu muito bem, né, amadureceu muito bem as suas virtudes, atingiu de fato virtudes heróicas. Aos 25 anos, o jovem Casimiro, como falei, ele foi acometido de tuberculose, uma persistente doença, né? Ele inclusive até previu a hora da sua morte. E negando a oferta de matrimônio que lhe foi oferecido com a princesa da Áustria, ele escolheu permanecer casto, virgem, durante o restante da vida que até ele predizia. Em plena atmosfera de pompa do reino, em plena atmosfera de luxúria, o jovem Casimiro ele jejuava, ele vestia o cilício, ele dormia sobre a terra nua, ele rezava de madrugada e aguardava a abertura das portas da igreja enquanto o sol nascia. Ele tornara-se tão afetuosamente devoto da paixão de Nosso Senhor que na missa ele parecia estar em êxtase, até fora de si,
A sua caridade para com os pobres e os aflitos não conhecia limites. Ele expressou um grande amor por Nossa Senhora em um belo e extenso hino, um hino que se tornou popular na língua inglesa. Ele dizia, né, muitas frases, e uma delas ele dizia que assim: a minha alma não passe um dia sem prestar tributos a Maria. Soleniza devotamente suas festas. Celebra todas as suas virtudes. Admira sua alteza e grandeza acima de todas as criaturas. Era muito devoto da Virgem Santíssima. E foi atribuído a Casimiro muitos milagres, produzidos por seu corpo depois que ele morreu. Né? Depois de morto, são capazes de preencher muitos livros os relatos de milagres atribuídos a Casimiro. Cegos que passaram a enxergar, paralíticos que começaram a andar, doentes que foram curados, uma menina que morreu, que foi trazida de volta à vida, ou seja, casos de ressurreição. E ainda uma certa vez, né, o santo ele liderou seus compatriotas em batalha com uma gloriosa vitória, libertando-os das hostes dos russos cismáticos. Morreu com a idade de 25 anos em Grodno, na Lituânia. Nesse dia, um dia como esse, 4 de março, no século XV, em 1484. Apenas morto, já todo o povo polonês o venerava como santo. Em 122 anos após a sua morte, foi aberto o túmulo, de São Casimiro, na Catedral de Viena, para que pudesse se transferir o sagrado corpo à portentosa capela de mármore, onde ele agora reside. É interessante, o lugar, estava úmido, a própria abóbada, se esfarelava nas mãos dos operários. Contudo, o corpo de Casimiro, envolto em mantos de seda, foi encontrado inteiro e incorrupto depois de 122 anos. Exalava uma doce fragrância que preenchia a igreja e revigorava a todos os presentes. Sob a cabeça encontraram o seu hino a Nossa Senhora, que fora enterrado junto com ele. Na noite seguinte, 3 jovens viram uma luz brilhante saindo do túmulo aberto e irradiando através das janelas da capela. No século XVI, em 1521, o Papa Leão X o incluiu no elenco dos santos, declarando o padroeiro da Polônia e da Lituânia. Que a vida de São Casimiro nos faça aumentar a devoção à Puríssima Mãe de Deus, que é um meio seguro de preservar a santa castidade. Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais este irmão e amigo do céu, São Casimiro. Concedei-nos a graça da pureza e nos esforçarmos para guardar a castidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. São Casimiro, rogai por nós.